Oi pessoal, eu sou o Bruno, sou fundador da Abstra. Estou aqui para mostrar o desenvolvimento de workflows, que é a nova funcionalidade que a gente está fazendo para deixar a Abstra cada vez melhor para ser uma alternativa para a gestão de processos dentro da sua empresa. A Abstra, ela é uma lib de Python, para quem não conhece. Você consegue instalar ela simplesmente usando o comando pipinstall, por exemplo, no seu computador. Eu estou rodando inclusive aqui com upgrade para caso eu tenha alguma versão anterior ele fazer a atualização, e agora ele passa a colocar disponível aqui no meu ambiente essa linha de comando que você vai usar para iniciar o seu servidor, para abrir seus logs, fazer deploy e assim por diante. Eu vou rodar aqui um ambiente de teste. Esse Abstra serve para abrir o meu editor no browser. E aí, quando eu rodo esse comando, repare que ele coloca disponível para mim esse editor na web, mas se eu quiser abrir esse diretório no meu VS Code, ele edita essa pasta aqui, que é a pasta que eu vou usar para fazer todas as minhas configurações. Dentro desse arquivo abstract.json, por exemplo, tudo que eu criar visualmente na interface vai estar aqui dentro, mas tudo que eu criar de arquivo de Python vai estar aqui na própria diretório, que eu posso usar o VS Code, usar a IDE de preferência para editar. Eu vou mostrar aqui algumas coisas mais básicas. Primeira coisa, o que a gente chama de processo. Em Abstra, a gente tem alguns conceitos. O primeiro é o conceito do workflow em si. O workflow é basicamente a interligação de todas as etapas do seu processo, onde cada etapa em Abstra a gente entende como um script de Python. Sendo que esses scripts eles podem ser três principais tipos, que são esses que estão aqui em cima. Ou eles são formulários, que são scripts que têm interação humana, então vai ter input, vai ter output, uma pessoa precisa executar uma determinada tarefa. Essa pessoa pode ser um funcionário da empresa, essa pessoa pode ser um cliente, pode ser um parceiro e assim por diante. Existe também os scripts do tipo hooks, que são scripts que são endpoints de APIs para execução por programas terceiros, outras integrações e assim por diante. Você pode programar sempre que um pagamento foi efetuado, o Stripe ou qualquer integrador de pagamentos vai retornar para esse endpoint específico e continuar o processo a partir dali. Existem os scripts do tipo jobs, que são os scripts que são agendados automaticamente. São scripts periódicos que você tem que rodar todo dia, todo mês, toda semana e assim por diante. Beleza, como é que é a construção desse processo aqui dentro? Se vocês repararem aqui na esquerda, vocês têm essa sidebar para arrastar os scripts básicos que eu comentei. Tem alguns outros aqui que eu vou adicionar mais comentários depois, já falo sobre eles. E você pode simplesmente clicar e arrastar para a tela principal. Por exemplo, eu acabei de arrastar esse script aqui de formulário. Eu posso salvar e agora eu tenho esse meu script aqui dentro. Se você reparar, ele não foi criado. Posso clicar para criar, mas eu vou dar um nome melhor. Eu vou simular aqui um processo bem simples de aprovação de crédito, que costuma ser um processo comum, né, de se beneficiar de Abstra. Então eu vou fazer o primeiro formulário de pedido de crédito. Pedido de crédito. Esse formulário aqui eu vou botar ele na URL /pedido e vou criar um script chamado pedido aqui.py. Criei, né, o script. Repare que o VS Code já abriu aqui o editor. Vou salvar. Eu posso clicar aqui para editar o formulário isoladamente. Repare que eu posso editar o código por aqui ou eu posso editar o código pelo meu VS Code. Vou fazer a edição majoritariamente por aqui, por enquanto. Criei a minha primeira etapa, só que agora eu não quero um pedido simplesmente como o meu processo inteiro, né? Eu tenho que depois pegar essa informação. Vamos supor que eu tenha pedido para a pessoa CPF, a quantidade de crédito que ela quer, o CNPJ, e depois eu vou avançar com essas informações para uma etapa de integração, para processar uma integração com o birô, ou para fazer uma minha política de crédito, alguma lógica que eu queira fazer com isso aqui. Eu posso adicionar, por exemplo, esse script aqui, que eu deixei para comentar depois, ele é um script sem um gatilho próprio. Então, diferente dos formulários, webhooks e cronjobs, que eles são disparados por acionadores externos, esse script aqui ele só é acionado dentro do próprio workflow se depois de executar uma etapa eu transicionar para cá. Eu fiz essa transição usando a tecla T, eu posso clicar aqui em adicionar transição e adicionar o que significa aqui que após a execução desse script, o meu workflow vai executar esse segundo script aqui dentro. Esse aqui. Então, vou chamar esse aqui de KYC. Vou chamar de kyc.py. Criar aqui o meu script, salvei.
E agora eu tenho o meu processo bem simples, que começa em uma etapa, né, e termina na outra. Na Abstra você pode fazer processos não lineares também. Então, se você quiser fazer um processo que bifurca, dependendo da nota e assim por diante, dá para fazer. Eu vou daqui a pouco mostrar como é que fica para vocês. Bora lá. Primeira coisa, eu vou salvar aqui o meu workflow e se eu clicar aqui nessa tela de Kanban, repare que eu tenho uma outra visualização do próprio workflow que eu posso usar para acompanhar o que está acontecendo. Como é que funciona? Eu vou clicar aqui em Start para executar um formulário e em paralelo eu vou mostrar aqui como é que está a visualização de Kanban. Então, iniciei aqui. Na hora que eu iniciei meu script, repare que no Kanban já aparece, olha, essa etapa aqui tem uma thread. E aqui é um outro conceito de Abstra, né, que a gente está colocando, que são cada uma das linhas de execução que você vai criar dentro do seu workflow, é o que a gente chama de thread. Essa thread ela caminha através dos estágios, que é o nome que a gente dá para cada uma dessas etapas, né, desses passos. A gente chama de estágio. Então, bora lá. Cliquei aqui, estou preenchendo meu formulário, estou avançando aqui. Isso aqui é um formulário Hello World. Depois que eu terminei, repare que ele já avançou para a etapa KYC e por ser um script, por não depender de input nenhum, ele executou. Eu tenho inclusive aqui acesso ao console para ver esse print aqui da linha 10 aparecendo aqui dentro. E aí eu posso usar essa visão de Kanban tanto para debugar, para remover problemas do print, etc., quanto para acompanhar efetivamente em produção. Depois vocês vão ver que existe uma tela equivalente a essa tela de Kanban para os usuários. A gente está construindo uma versão muito parecida, só que com algumas informações de desenvolvedor a menos para o usuário da ponta da aplicação de vocês, obviamente que vocês derem acesso, poderem acompanhar os processos que estão rodando. Até aqui, muito simples, esse é meu processo linear. Agora eu posso adicionar algumas informações legais. Primeira coisa é que eu posso salvar variáveis dentro do meu workflow. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu formulário novamente e dentro desse formulário eu vou fazer a edição dele, vou fazer as duas perguntas que eu tinha comentado, de qual é o seu CNPJ, por exemplo, e quanto de crédito você quer. Para quem não sabe como os formulários da Abstra funcionam, depois eu vou mandar mais material, tem linkado aqui em alguns lugares como usar os nossos formulários, é bastante simples. Por enquanto eu vou avançar a explicação sobre isso. Primeira coisa, vou criar a minha variável CPF, que é igual a read CPF, qual o seu CPF. E depois colocar a quantidade, que é uma variável que é read currency, um input nosso específico para dinheiro, né? Quanto você deseja solicitar de crédito. Se eu salvar aqui e testar, eu coloco aqui um CPF, posso colocar aqui um valor qualquer, provavelmente ele vai dar CPF inválido. Eu vou gerar um CPF só para passar aqui no cheque. Eu faço só a verificação aqui do módulo, né, do último dígito do CPF, mas eu não verifico se esse CPF é real automaticamente. Depois a gente mostra como é que faz para integrar. Então, coloquei esse CPF gerado aqui, ele avançou, quanto é que eu quero. Repare que aqui por padrão ele está usando dólar. Eu posso pausar aqui minha execução e passar o currency em real, então vou botar BRL. Salvei, executei novamente, vamos ver de novo. Colei aquele CPF que eu tinha gerado, currency já está no formato que eu quero aqui, e repare que se eu passar aqui, mouse em cima da minha variável CPF, ele já tem um valor. Perfeito, é isso que eu quero. Só que agora eu quero salvar, isso aqui é aquela construção de um formulário, não tem nada demais, mas agora eu quero salvar essa informação na minha thread. E aqui é onde as coisas ficam interessantes. Eu tenho dentro da Abstra um módulo chamado de Workflows, que eu posso importar aqui, from abstra.workflows. Import, tem duas funções, getData e o setData, para salvar e buscar informação salva dentro da minha thread, né, do meu workflow. Então eu vou usar primeiro o setData, que eu vou salvar nessa etapa de formulário e depois no script eu vou recuperar ela. Primeira coisa, importei o setData aqui dentro e vou salvar essas duas informações. SetData é uma função que recebe dois parâmetros. O primeiro é o nome da minha variável, vou chamar de CPF também. E a segunda é o valor, que é o valor do CPF aqui. Mesma coisa se eu quiser colocar aqui a minha quantidade, eu vou chamar de QTD. De maneira bem simples. Então, se eu repetir aqui, dei restart no meu formulário, deixa eu abrir aqui a tela toda para aumentar o espaço, coloquei um CPF aqui, botei um determinado valor, cliquei, perfeito, até agora nada aconteceu, ele avançou até o final, rodou, mas eu não tive nenhum tipo de feedback do que pôde acontecer. Mas se vocês repararem aqui, tá, olha, que dentro do meu Kanban houve uma execução com sucesso aqui nessa parte pedido de crédito, que ela passou agora essas informações de CPF e quantidade
para o meu script. Eu posso usar meu script agora para processar esse negócio. O legal é que esse processamento pode ser em outro momento. Se ele falhar, você pode repetir. E ele vai continuar com esses inputs. Você não precisa rodar as coisas sincronamente. Eu vou editar o meu script, inclusive, por aqui, para mostrar como é que funciona no VS Code também. Posso from abstract workflows import get data. Vou usar esse get data para pegar o que eu quero, né? Então CPF get data CPF, QTD igual a quantidade. E aí eu vou fazer uma política de crédito muito simples aqui. Eu vou criar uma variável score, que pode ser 3 tipos, alto, médio, baixo, por exemplo. E eu vou usar essa informação para mudar o meu fluxo para uma direção ou para outra. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma coisa aleatória. Então eu vou importar aqui random, que é a minha função que gera um número aleatório, porque isso aqui vai simular uma request. Lembrando que como é Python, você poderia aqui importar um request, fazer uma request para uma API específica, para KYC, etc. No meu caso, eu vou fazer uma lógica aleatória aqui só para ilustrar o processo. Então, se o resultado dessa minha função aqui é maior que 0,5, então eu vou jogar para aprovado. Vou salvar essa minha variável, vou importar o setData aqui, ó. setData na minha thread, score high, por exemplo. E aí, caso contrário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar, inclusive, esse aqui como score. Score igual esse aqui para eu poder fazer algumas condições a mais. Então, caso o meu score seja menor do que 0,2, bota low. Caso contrário, medium, por exemplo. Bem simples. Eu vou inclusive salvar aqui, ó, set o valor numérico, então vou criar uma variável score numeric. Alguma coisa assim. Bora ver como é que ficou. Eu vou voltar aqui pro meu browser. Eu posso preencher o meu form de novo. Ele vai avançar para essa etapa, né? Deixa eu até mostrar aqui como é que funciona. Colei aqui dentro, avancei, coloquei uma quantidade qualquer, avancei. Perfeito. E se eu reparar aqui na minha tela de Kanban, ele avançou aqui para minha etapa aqui do KYC e nada aconteceu a princípio porque eu não passei informação de próxima etapa. Ele simplesmente salvou a minha variável aqui dentro. Para eu poder fazer alguma lógica, né, mais complexa com isso, eu vou adicionar uma etapa aqui, que é uma etapa condicional. E aí aqui é o que eu tinha comentado, que ia falar sobre, dado o seu conjunto de variáveis, como é que você avança para um lado ou para o outro. Esse meu condicional aqui vai ser classificação de score. E ele vai basicamente olhar uma variável. Eu vou usar a minha variável que eu chamei aqui de score, aqui, e bifurcar, né, o meu fluxo. Então vamos lá. Se o score for alto, eu vou jogar para uma etapa onde eu tenho um formulário para o meu time de CS. Então eu vou chamar aqui de onboarding, por exemplo. Meu time de onboarding vai entrar em contato. Onboarding vai ser o nome dessa rota aqui do formulário. E o nome do script vai ser onboarding.py. Criar aqui o arquivo. Salvei. E isso aqui vai ser no caso do score high. E existe também o caso onde o score é baixo. Se o score for baixo, eu vou simplesmente mandar uma mensagem para a pessoa. Então vou numa etapa aqui de notificar desaprovado. E aí eu vou criar um desaprovado.py. Isso aqui, né, é no caso do score low. E no caso do score medium, eu vou avançar para uma etapa manual aqui, onde eu tenho o meu analista que vai classificar para um lado ou para o outro. Vou colocar aqui uma etapa de análise. Essa etapa de análise, ela vai ser /análise. Isso aqui é o path da URL que vai ser gerado. Vai ser o teu domínio customizado ou subdomínio da Abstra, /análise, por exemplo, para chegar no formulário de análise. Análise. Criei aqui o arquivo e eu avanço para cá no caso de score medium. E aí essa análise aqui eu vou poder jogar novamente para 2 fluxos distintos, né? Posso pedir para a pessoa olhar os dados, fazer algumas integrações, colocar algum tipo de lógica lá para auxiliar a pessoa que vai tomar a decisão e depois pedir para ela fazer uma outra classificação. Deixa eu salvar aqui para abrir aqui no editor. Vou fazer um negócio muito simples. Eu vou dar o display para a pessoa de qual CPF, todas as informações foram preenchidas até aqui e depois pedir para ela classificar entre 2 opções, aprovado e desaprovado. Como eu quero que tudo aconteça na mesma página, eu vou usar a nossa API de page. Novamente, eu estou assumindo aqui que você tem alguma familiaridade com o formulário. Se não tiver, tem mais material explicando sobre os forms em si, que aí é uma lógica toda parte. Mas eu vou mostrar aqui, então, display o CPF. CPF igual a o CPF da pessoa. E aí, que CPF é esse? Eu tenho que importar from abstract workflows, import get data.
E o setData que já eu vou usar isso para setar a minha variável, a minha classificação final. CPF é igual a getData CPF, que eu vou pegar do meu workflow. Da mesma forma, eu vou mostrar aqui para a pessoa o valor, né, a quantidade em reais. O valor pedido vai ser igual ao QTD. E esse QTD aqui é igual ao meu getData QTD. E aí depois eu vou mostrar qual foi o score numérico e a classificação gerada. Então, score aqui e aqui. Eu vou colocar tudo na mesma linha. Um vai ser score numérico, outro score classificado já pela gente, pelo motor. O score é score numeric. Então, score num é igual a getData disso aqui. Score classificação vai ser só score mesmo. Igual getData score. Por último, vou pedir para a pessoa fazer a classificação. Read multiple choice, que é o nosso input de múltipla escolha, né, com radio boxes. Deseja aprovar? E eu vou passar as opções que seriam sim e não. Coisa muito, muito simples. Usar aqui aprovado, aonde as minhas respostas são isso aqui. E no final eu vou setar se eu estou aprovado ou não. Set data aprovado com essa meu ANS aprovado. Eu fiz o meu fluxo inteiro, vamos testar para ver como é que funciona. Obviamente agora falta eu colocar uma outra condição, que é classificação análise. Vou avançar para a etapa de classificação análise e eu vou da classificação análise olhar a minha variável aprovado, que no caso de ser sim ou não, né? Então vou botar caso seja sim. Lembrando que eu posso customizar o que aparece na tela, não necessariamente é o que está colocando a variável, mas eu estou simplificando aqui simplesmente para escrever menos código. Não. Agora a gente pode testar o nosso fluxo inteiro. Tem um fluxo de aprovação bem simples, mas esse é um tipo de coisa em que você tem muito mais flexibilidade do que os BPMs tradicionais para fazer integração, para colocar regra de negócio e assim por diante, né? Depois eu falo um pouco mais de Access Control, mas isso aqui é mais para entender o processo. Então eu vou começar aqui do início. Eu vou abrir aqui do meu processo novo, que colei, avancei, coloquei um valor, avançou, e aí repare, ó, a última execução veio para cá, classificação de score rodou já, ele não foi para onboarding, ó, foi para notificação desaprovado porque deu low. E aí agora eu vou fazer mais uma vez, rodar algumas vezes até chegar na etapa de análise e ver como é que funciona. Então, gerar mais um para mostrar para vocês, vou colocar a tela inclusive lado a lado aqui, porque ajuda a entender o que está acontecendo. Rodar novamente o meu pedido, start, colei, próximo, botar uma outra quantidade aqui. Ó, executou, veio para cá, classificou, e aí se eu reparar aqui, ó, perfeito, olha, não foi desaprovado, foi para análise. E aí repare, olha, na etapa de análise, ele está como waiting. Significa que ele está esperando alguém manualmente vir aqui e preencher o formulário. Ó, cliquei para rodar e deu um erro. Isso é interessante porque provavelmente eu devo ter codificado alguma coisa errada e a gente pode usar isso aqui para debugar o que aconteceu, né? Então, se eu clicar aqui, olha, repare, o erro foi porque page is not defined. Óbvio, page is not defined porque eu não importei page. Aí bora lá na edição para corrigir esse problema. Então vou vir aqui no meu formulário de análise, que é porque eu importei nomeada AF, então aqui é af.page. Salvei, e aí para eu não ter que rodar tudo de novo, eu posso simplesmente vir na minha tela de Kanban, pegar esse script que falhou e rodar ele novamente usando o comando de fork. Fork vai basicamente pegar essa minha thread, que é essa sequência aqui, e vai duplicar ela nessa etapa, nesse estágio. Então eu cliquei aqui em fork, ó, repare que ele criou uma cópia exata igual esse outro aqui, só que dessa vez está em waiting novamente, né? Então eu posso clicar para executar e na hora que eu rodo, ó, outro erro aconteceu, bora ver o que foi que eu esqueci dessa vez. Page object is not subscriptable, perfeito, porque eu escrevi errado de fato. Se eu abrir aqui, que mostra para vocês como é que é o processo de debug. Lembrando, essa versão que eu estou construindo aqui é uma versão ainda em desenvolvimento, então muita coisa vai melhorar do processo de debug, mas vocês conseguem entender um pouquinho da direção que a gente está caminhando. O erro que eu tinha feito aqui é que eu esqueci de botar um .run no final. Tudo isso que eu estou falando aqui, novamente, tem na documentação da Apstra.
Vocês não precisam saber de cor, eu só estou codificando de cabeça aqui, inclusive porque ajuda a mostrar os erros. Então, novamente, repetir o processo, vou forcar mais uma vez essa thread, né, nesse stage de análise. Ó, deu outro aqui, outro fork, está em waiting novamente, posso continuar a partir daqui, vou dar um start. Pronto, agora apareceu o valor, né? Score deu 0,3 alguma coisa, eu podia botar algum tipo de formatação, esse aqui é o dinheiro pedido, poderia fazer algum tipo de lógica, etc. Deseja aprovar ou não. Aí eu vou clicar aqui em aprovar, por exemplo. Na hora que eu cliquei em aprovar, aí vocês reparem que na etapa de onboarding, apareceu aqui para o meu time de onboarding, recebendo esses dados, todos aqui que eu inseri, né? Fazer o que ele tem que fazer. E assim por diante, obviamente, aqui eu acho que já deu para entender um pouco sobre como é que funciona o workflows. Tem muita coisa em construção, tem muita coisa que vai ser polida, mas dá para entender bastante o quanto vocês conseguem construir qualquer fluxo, qualquer processo na empresa de vocês em Python. E isso significa muita coisa, significa mais flexibilidade, significa poder fazer testes automáticos, significa poder ter o versionamento, usando aprovação ou não de PR, por exemplo, ou qualquer tipo de mecanismo de controle de qualidade de software, linters, etc., que vocês tenham normalmente para fazer o sistema de vocês, sem pagar o custo de desenvolver tudo do zero, né? Vocês viram pelo que eu construí aqui que isso facilita muito o processo de construção, seja de interface gráfica, seja de integração entre os scripts, orquestração do processo do workflow, quanto debug e assim por diante. Tudo isso aqui está disponível na Abstra, então continua tendo deploy em um clique, banco de dados que a gente faz hosting para vocês, hosting elástico, autenticação, tudo isso faz parte do ambiente Abstra, mas o objetivo desse vídeo aqui é mostrar um pouquinho do Workflows, né? Que é essa funcionalidade nova aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado e até mais.